Você está no canal RC Invest. E se ainda não é inscrito, aproveite agora. Clique em gostar, ative o sino e inscreva-se para acompanhar os bastidores da economia global sem filtro. O que vou te contar hoje pode impactar diretamente os seus investimentos e o seu futuro financeiro. O déficit orçamental dos Estados Unidos está se tornando um fardo quase insustentável. E mais do que isso, um perigo real, que pode empurrar o país para uma crise fiscal histórica. Se as taxas de juro continuarem subindo, o impacto será imediato. Imagine o cenário: taxas mais altas para compradores de imóveis, o que pode travar completamente o setor imobiliário. Empresas? Muitas não resistiriam. Falências em série. A economia americana pode paralisar rapidamente. O governo americano carrega hoje cerca de 36 trilhões de dólares em dívida. E para cada aumento de 1% nas taxas, são adicionados cerca de 350 bilhões de dólares apenas em juros. Isso mesmo, só em juros. Agora, imagine o que acontece se países como o Japão decidirem vender em massa os seus títulos do Tesouro Americano. Esse movimento pode causar um contágio global, levando outros investidores a fazerem o mesmo. A consequência? Pânico no mercado obrigacionista. E pior ainda, fuga de capitais dos ativos dos Yerekemenayu. Tudo isso já começou a se desenhar, e não é teoria. No início de abril de 2025, o mercado de títulos entrou em forte turbulência após o presidente Donald Trump anunciar tarifas amplas. Resultado? Uma liquidação em massa de títulos do Tesouro e uma disparada nos rendimentos. O governo foi forçado a recuar, interrompendo a escalada tarifária em 9 de abril. Entre os dias 4 e 9, os rendimentos dos títulos de 10 anos saltaram de 3,86% para 4,5%, o maior avanço em 3 dias desde 1982. Trump, pressionado, recuou. Disse aos jornalistas que o povo estava um pouco agitado. Uma pausa de 90 dias foi anunciada para as tarifas, exceto no caso da China, que foi atingida por uma tarifa universal de 10%. Durante esse período caótico, rumores surgiram. Alguém estava se desfazendo de títulos americanos. Muitos apontaram para a China, mas a verdade era outra. Descobrimos que foram os investidores japoneses. De acordo com o Ministério das Finanças do Japão, foram vendidos mais de 20 bilhões de dólares em obrigações estrangeiras só no início de abril. Destes, aproximadamente 17,5 bilhões eram títulos de longo prazo dos RCUA. O endividamento dos RCUAs só cresce. Durante a pandemia, entre 2020 e 2021, o governo adicionou 4 trilhões em pacotes de estímulo. Atualmente, cerca de 1/4 de toda a dívida americana está nas mãos de estrangeiros. Os japoneses são os maiores detentores, com aproximadamente 1,1 trilhão de dólares. A China, por sua vez, reduziu suas participações, de 1,3 trilhão em 2013 para cerca de 770 bilhões em agosto de 2024. Mas aqui está o ponto-chave. Por que o Japão, maior detentor de dívida americana, começaria a vendê-la, sabendo que isso derrubaria o valor do que eles mesmos possuem? Exato. Não faz sentido. Após declarações mal interpretadas do ministro das Finanças japonês, Shunichi Kato, os mercados reagiram. Mas logo depois, ele afirmou que tudo havia sido tirado de contexto, e o mercado respirou. Mas algo chamou a atenção. O Japão sequer descarta essa possibilidade. Isso por si só já é alarmante. O Japão, historicamente, é um parceiro estratégico do Seisalasseiro. As negociações comerciais entre os dois países estão longe de um consenso. Os japoneses estão insatisfeitos. Na segunda rodada de negociações, insistiram em incluir tarifas sobre aço, alumínio, automóveis e peças automotivas, setores vitais para sua economia. Trump, porém, impôs uma tarifa universal de 10%. O Japão considera isso inaceitável. O primeiro-ministro japonês, Ishiba, foi direto ao parlamento. Se cedermos tudo, não seremos capazes de garantir os nossos interesses nacionais. Washington, por sua vez, excluiu os automóveis da negociação. Tóquio reagiu. Nenhuma concessão será feita sem uma revisão completa. A tensão aumentou.
O líder da oposição japonesa comparou Trump a um delinquente que extorque dinheiro. Se você pagar, ele volta para assaltar outra vez. Mas há um detalhe ainda mais explosivo. O ministro Kato sugeriu que o Japão poderia usar seus títulos do Tesouro Americano para intervir no iene, ou seja, vender ativos em dólares e comprar ienes para manipular o câmbio. Essa prática já aconteceu antes. Em 2022, quando o iene caiu para o menor valor em 24 anos, o Japão interveio. O Banco do Japão vendeu 20 bilhões de dólares num único dia para sustentar o iene. Depois, em outubro, voltou a intervir com estimativas próximas a 65 bilhões de dólares. E de onde veio esse dinheiro? Das reservas cambiais, compostas em grande parte por títulos do Tesouro Americano. Quando Kato diz que os títulos são mantidos para intervir, ele está falando de algo real, algo que o Japão já fez e que pode fazer de novo. Enquanto isso, a política de Trump busca isolar a China, mas está isolando os próprios Estados Unidos. Vários países da Ásia, incluindo Japão, China e Coreia do Sul, reforçaram recentemente o compromisso com o multilateralismo. Uma reunião de alto nível entre 13 nações destacou a necessidade de cooperação regional contra o protecionismo. O que isso significa na prática? Que a política de tarifas para amigos e inimigos do Swallowsider está criando alianças inesperadas e, em muitos casos, aproximando os países da China, exatamente o oposto do objetivo original de Trump. A estratégia de Trump, baseada na força e na ameaça econômica, está enfraquecendo a confiança global na estabilidade dos Estados Unidos, e isso tem consequências diretas no mercado financeiro. Quando investidores estrangeiros perdem a confiança na previsibilidade da política econômica americana, começam a procurar alternativas, e nesse cenário, vender títulos do Tesouro deixa de ser uma decisão econômica e passa a ser uma medida estratégica. O próprio secretário do Tesouro, em pronunciamento recente, admitiu que a situação fiscal americana está se deteriorando mais rápido do que o esperado. A arrecadação caiu, os gastos continuam altos e o mercado começa a exigir juros mais altos para continuar financiando essa máquina. Isso significa que, mesmo sem uma decisão explícita de países como Japão ou China, o Tesouro dos Ikapresimayuta pode enfrentar sérias dificuldades para rolar sua dívida. As taxas precisam subir para atrair compradores. E com taxas mais altas, o custo do serviço da dívida explode. É um círculo vicioso. O Banco Central americano, o Federal Reserve, está diante de um dilema. Se continuar subindo os juros para controlar a inflação, arrisca causar uma crise de dívida. Se parar ou cortar os juros, a inflação pode voltar com força, e em ambos os casos, o dólar perde força. Aliás, esse é outro ponto essencial. A confiança no dólar como moeda de reserva mundial está sendo corroída. Diversos países já começaram a diversificar suas reservas internacionais, trocando títulos americanos por ouro, por euros, por yuans. O movimento é silencioso, gradual, mas constante. A Arábia Saudita, por exemplo, já declarou interesse em aceitar outras moedas para suas exportações de petróleo. A Índia firmou acordos bilaterais com a Rússia para comércio em rúpias. E até o Brasil assinou memorandos de entendimento para negociações em moedas locais com diversos países. Tudo isso seria impensável há 10 ou 15 anos. Hoje é realidade. E o motivo é claro. O sistema financeiro global está perdendo a fé na capacidade dos Estados Unidos de manter sua estabilidade fiscal e monetária no longo prazo. Voltando ao Japão, se os japoneses realmente decidirem liquidar parte significativa de seus títulos do Tesouro Americano, os efeitos seriam imediatos. 1. Alta nos rendimentos dos títulos, o que encarece o crédito em toda a economia americana. 2. Desvalorização do dólar com impacto global sobre commodities e importações. 3. Queda no mercado de ações, especialmente nos setores mais alavancados. 4. Perda de confiança internacional, acelerando o movimento de desdolarização. E mais, esse movimento seria interpretado como um sinal de que os próprios aliados dos Ienin-Palainziaos não confiam mais na condução econômica de Washington. Estamos caminhando para um cenário onde a política externa americana, antes baseada em alianças sólidas, dá lugar a uma diplomacia agressiva e transacional. E isso gera desconfiança, gera reações e pode gerar rupturas.
A crise fiscal dos Estados Unidos não é apenas um número crescente de dígitos em sua dívida pública. É uma bomba relógio que afeta a confiança global no sistema que sustentou o crescimento dos últimos 80 anos. Um sistema baseado na força do dólar, na previsibilidade das instituições americanas e na estabilidade dos seus aliados. Mas agora tudo isso está sendo colocado à prova. O Japão não está sozinho. Outros países podem seguir o mesmo caminho, vendendo títulos americanos, reduzindo exposição ao dólar, buscando acordos bilaterais fora do sistema SWIFT. A multipolaridade econômica não é mais uma hipótese, é um processo em curso. E para o investidor comum, o que isso significa? Significa que não dá mais para confiar cegamente na segurança dos ativos americanos. Significa que é preciso pensar em proteção, em diversificação real, em estratégias que contemplem cenários de ruptura, mesmo aqueles que pareciam impossíveis até pouco tempo atrás. O colapso do dólar pode não acontecer amanhã, mas o movimento já começou. E quando ele se intensificar, será tarde demais para reagir. A história econômica está cheia de pontos de virada que só foram reconhecidos depois que tudo já tinha mudado. O que estamos vivendo agora pode ser um desses momentos. Por isso, informação é poder. E é exatamente isso que entregamos aqui. Você está no RC Invest, onde a análise vai além da superfície. Se esse conteúdo fez sentido para você, fortaleça nosso trabalho. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Aqui, você acompanha os movimentos que os grandes investidores já estão antecipando e se prepara com inteligência para o que vem por aí.